Muito bem, vamos lá então, começando aqui nosso trabalho. Hoje é o estudo do livro Fonte Viva. O texto é número 128, guarda a paciência. Então já está chamando a nossa atenção aqui para a paciência exigida, né, com esses problemas da nossa tecnologia. Então vamos começando esse nosso tema, refletindo principalmente sobre aquilo que nós vivemos hoje dentro das nossas expectativas. Camilo, bom dia. Quando eu li esse texto hoje de manhã, para a gente ambientar aqui para preparar o nosso estudo, a expressão que me veio à mente de imediato foi exatamente aquela de uma história com final feliz. Ao estudarmos a doutrina, assim como também todas as outras religiões trazem também essa visão do mundo espiritual, nós olhamos para a nossa vida aqui agora em função de uma promessa desse final feliz do qual nós falamos. É aquela vida de felicidade, é aquela vida de alegria. Mesmo aqueles que muitas vezes não percebem ou não se preocupam com essa vida no mundo espiritual, vivem aqui no mundo com essa expectativa de que vão trabalhar, de que vão conquistar o seu espaço, de que vão encontrar ali a sua alma gêmea, né, dentro dessa visão popular, para poder chegar no final da sua jornada vivendo, desfrutando dessa felicidade tão esperada. Hoje nós também somos sempre envolvidos, né, com as histórias de ficção que nós acompanhamos, seja na literatura, seja na televisão, no cinema, no teatro. Sempre tem aquela jornada de dificuldades, de lutas, de aventuras, para que no final todo mundo então possa chegar e desfrutar dessa glória final, né, de viver esse tão esperado final feliz. Então nós somos assim educados com essa expectativa de ninguém vive imaginando que a vida vai sempre ser uma tragédia e no final todo mundo vai cair na grande desgraça. Por pior que seja o momento, sempre tem a expectativa de que algo vai melhorar. Para nós, que estudamos a doutrina espírita, que temos uma visão muito mais ampla dessa realidade do mundo espiritual, nós compreendemos, principalmente porque os espíritos que conseguiram alcançar um estado melhor de felicidade, não precisamos dizer de espíritos puros que vivem a felicidade plena dessa comunhão com Deus, mas falamos daqueles espíritos que se comunicam conosco e contam suas histórias, dizendo, por exemplo, que tiveram uma vida no mundo material com muitas lutas, com muitas dificuldades, com muitos resgates, e chegaram no mundo espiritual agora em condições de começar uma nova jornada, agora numa condição diferente. Então nós, sendo educados, instruídos com essas histórias e também criando essa expectativa, nós vivemos então a nossa vida aqui. Beijão, Barbudinho. Bom dia, Nando. E nós vivemos aqui no nosso mundo, então, sempre com essa expectativa de que, apesar das dificuldades que nós estamos vivendo, seja na nossa condição material, seja na nossa condição de saúde física, seja nos nossos relacionamentos, estamos passando por esse momento, estamos travando essas lutas, mas esperando que as coisas melhorem. Só que nós somos muitas vezes ansiosos e nós queremos que essa melhoria chegue rapidamente. E muitas vezes ela não vem. Nós esperamos, será que aquelas perguntas clássicas que nós fazemos, né? Até quando eu vou ter que suportar isso? Quando isso vai acabar? Porque a luta que nós estamos agora, com as quais nós estamos envolvidos, são lutas muito difíceis, que exigem de nós, muitas vezes, um esforço que parece para nós ser sobre-humano. E essa aventura, esse estado de felicidade não chega. E aí então os espíritos, preocupados com esse nosso modo de pensar, sim, Andréia, todo mundo, não é diferente para ninguém.
Basta a gente imaginar que todo mundo procura trabalhar para fazer com que a vida se transforme de uma forma melhor. Só que nós temos então aquela visão da vida material. Basta a gente olhar, por exemplo, quando nós vemos os refugiados lá na Europa, as pessoas estão se refugiando exatamente para encontrar um lugar onde possam ter uma vida melhor. Aqui nós trabalhamos diariamente para também tentar encontrar essa condição de vida melhor. Só que quando nós saímos do mundo material e entramos no campo afetivo, é a mesma coisa. Querer encontrar o seu príncipe encantado, a sua princesa encantada, querer encontrar ali a tampa da sua panela, o molho do seu macarrão, encontrar a sua alma gêmea. Se não é agora, no futuro eu vou encontrar. Então ficamos sempre assim. Quando será que isso vai acontecer? Diante das dificuldades dessas lutas que nós enfrentamos hoje, misturado com essa grande ansiedade que nós temos de querer viver logo esse tipo de estabilidade, de tranquilidade, de felicidade, algumas vezes nós começamos então a desanimar. Porque dá a impressão de que isso nada mais é para nós do que uma fantasia. Ficar imaginando num final feliz com essa realidade que nós temos hoje, então nós ficamos então nos iludindo para tentar pelo menos amenizar as dificuldades dessas lutas que nós estamos enfrentando. É aí então que entram, né, essas instruções dos espíritos para nós, quando eles falam de suas realidades, quando falam de suas experiências, quando falam do conhecimento que eles já possuem sobre essa nossa trajetória linear que nós vivemos, né, alternando em dimensões, ora como encarnados, ora como desencarnados. E eles mostram para nós que, sim, essa felicidade é real. Não é uma condição ilusória que nós estamos alimentando, ela é real. Só que é uma felicidade que ela não deve ser observada como no alto de uma montanha, imaginando que de uma hora para outra nós vamos simplesmente nos transportar do ponto onde nós estamos para chegar naquele topo da montanha, sem nos preocuparmos com a realidade, que é exatamente aquele caminho que nós vamos ter que trilhar para chegar até lá. Então os espíritos falam da felicidade que sim, ela é verdadeira, mas fala também dos nossos compromissos. Dentro daqueles capítulos que nós estudamos na doutrina, fala de provas, fala de expiações, mas nós podemos resumir isso tudo com os nossos compromissos. Compromissos que dizem respeito a equívocos que nós praticamos do passado e que hoje surgem como uma fatura que deve ser paga à vista ou paga em prestações. Toda compra, todo débito que foi adquirido no passado, ele deve ser pago dentro do campo moral, em especial, porque nós pensamos que dificuldade material, dificuldade de saúde, diz respeito a um problema físico, a um problema material. E, na verdade, tudo diz respeito a um drama moral que nós estamos vivendo agora em função de outro drama que nós vivemos no passado. Esses obstáculos que surgem para nós são obstáculos que mexem com o nosso psiquismo, mexem com os nossos valores, mexem com a nossa forma de viver. Então hoje nós estamos vivendo no mundo de provas e expiações. O mundo que é uma escola que podemos dizer, dentro daquela linguagem antiga, uma escola primária, onde espíritos estão aprendendo, através dos erros e dos acertos, a desenvolver valores, a desenvolver o intelecto, a desenvolver a sabedoria, em especial. Então, nossa escola não apresenta aqui um espírito que seja saudável dentro desse universo moral, a menos que ele seja um instrutor, a menos que ele seja para nós aquele professor da escola, aquele funcionário que prepara o ambiente para que nós possamos estudar. Então, estarmos aqui no mundo desse já denota para nós essa característica de imperfeição, de imaturidade,
de precipitação, de tendências, de vícios, de fraquezas. Então, sim, aquele diploma que todo mundo deseja alcançar, no final dessa longa trajetória de curso que nós estamos percorrendo, esse diploma sim é real. Mas para chegar até lá nós precisamos primeiro passar dia após dia, prova após prova, ano após ano, passando por todas as etapas educativas do espírito para chegarmos nessa condição de felicidade. Então, num título como esse, que nós estamos estudando hoje, quando os espíritos dizem guarda a paciência, chama atenção exatamente para isso, a paciência para chegarmos naquele momento certo de conquistarmos essa felicidade. Paciência também somada com resignação, com coragem, com perseverança, para enfrentarmos aquilo que para nós hoje faz parte das nossas lutas. Então, cada um fazendo uma autoanálise a respeito do seu mapa reencarnatório, vendo ali quais são todos os tópicos, quais são todos os desafios que foram programados, nós começamos a ver qual é mais fácil, qual é mais difícil, qual exige de nós o maior esforço, qual que a gente consegue levar com tranquilidade. E nenhum mapa é igual ao outro. Assim como ninguém vive da mesma forma enfrentando problemas diferentes. Cada um de nós tem ali uma característica muito peculiar, muito particular, do modo de viver e das experiências que está vivendo. Por mais íntima que seja a relação, muitas vezes a gente pensa assim, bom, quer dizer então que dentro da minha família todos nós estamos vivendo a mesma prova. Essa diferença que existe entre nível evolutivo de cada um, que muitas vezes difere muito pouco, mas às vezes a prova de um faz parte também, leva uma prova para a família toda. Muitas vezes alguém tem um desafio pessoal, íntimo, que os outros muitas vezes não participam. E aí então nós entramos, né, sempre colocando como referência aquela instrução que um dia nós recebemos, quando fala das 3 esferas das nossas expiações, das nossas lutas, das nossas experiências. Então eu, individualmente, tenho ali os meus próprios desafios. É aquilo que vive silenciosamente dentro da minha consciência, dentro do meu coração. As minhas conquistas, as minhas dificuldades, as minhas frustrações, as minhas alegrias, as minhas tendências, fraquezas, tudo isso me pertence. Então eu tenho que lidar com tudo isso, sempre planejando aquele futuro que eu desejo alcançar, para alcançar essa felicidade. Só que eu não posso alcançar a felicidade sem antes resolver esses dramas, essas complicações que eu trago dentro da minha intimidade. Quando eu saio do meu universo pessoal, eu começo a entrar no meu universo familiar. Como não bastasse eu ser como eu sou, enfrentar aquilo que eu enfrento dentro de mim, eu ainda tenho que compartilhar outros desafios com aquele pequeno grupo onde eu me encontro inserido. E a minha dificuldade com a dificuldade do outro, juntos vivendo uma dificuldade comum a todos, no relacionamento, na sustentação, no dia a dia, no modo como nós lidamos com esse nosso compromisso. Então cada família também tem ali a sua própria história. Aí depois nós saímos dessa segunda esfera e entramos nessa esfera mais ampla, que é aquela esfera da nossa sociedade. Cada um de nós fazendo parte de uma sociedade muito particular, uma sociedade que pertence à comunidade onde eu me encontro, uma sociedade da cidade, do meu estado, do meu país, desse meu planeta. Então todos nós estamos vivendo uma grande trama no sentido de fios entrelaçados, caminhos entrelaçados, onde todos estão vinculados com todos. Ninguém vive num mundo como esse de uma forma isolada. Todos nós temos, de alguma forma, compromissos que devemos cumprir junto a essa nossa comunidade. Então nós pensamos ainda, voltando àquela nossa visão, bom dia pessoal que chegou, voltando àquela nossa visão geral da felicidade, ela se encontra lá longe. E cada um de nós percorrendo um caminho para chegar até ela. E nesse caminho nós vamos encontrando então cada um desses elementos
que fazem parte das nossas lutas. E aí então os espíritos, percebendo que, embora nós desejemos que essa realidade do mundo espiritual seja verdadeira, nós ainda vacilamos porque para nós ainda é algo muito abstrato, é algo muito muito irreal para nós, não é palpável ainda. Nós desejamos, mas não conseguimos ter essa convicção. Porque a gente fica se perguntando, poxa, mas para eu ser feliz, eu tenho que conviver com essa situação, com essa pessoa, passando por essas experiências? E aí então os espíritos nos lembram a respeito da nossa história do passado, a nossa história pregressa, né, onde nós fizemos escolhas, seja para resolver questões anteriores, seja para determinar o nosso futuro a partir daquele ponto. E essas escolhas muitas vezes trouxeram repercussões que hoje afetam a nossa vida diretamente. Então nós só podemos chegar numa condição melhor se nós formos deixando para trás aqueles equívocos do passado solucionados e não apenas esquecidos. Nós conversamos essa semana que passou a respeito de uma situação muito curiosa, que nós vamos então a uma loja num shopping center, passamos o cartão de crédito numa compra e torcemos para a fatura ser extraviada no correio. Assim a gente não vai ter preocupação. Como se a nossa tranquilidade fosse depender da fatura que chega na nossa casa e não do débito que foi contraído. Então a gente começa a tentar esquecer, a empurrar debaixo do tapete, a torcer para que o problema não bata na nossa porta, como se o problema não existisse. E aí então, estudando todos esses temas que chegam para nós, pois é, torce para o correio entrar em greve, Silvia, para que tomara que a fatura do banco não chegue, como se o débito não fosse real, ele não fosse chegar para nós de um jeito ou de outro. Dentro do campo moral é a mesma coisa. Eu não quero ir para aquele lugar, eu não quero conviver com aquele fulano, não quero ter aquela dificuldade, como se o problema não continuasse ali. E se esquece ainda que depois cobra-se aquelas taxas, né, que vêm incorporadas no débito contraído inicialmente. Então, dentro desse universo moral, os espíritos falam para nós sempre isso, que nós nunca conseguiremos dar um passo à frente sem antes resolvermos uma questão que se encontra pendente na nossa consciência, que se encontra pendente na nossa história. E isso é para nós não apenas uma forma de nos instruir a respeito dessa realidade que nós vivemos, né, da nossa trajetória espiritual, mas é uma forma de nos motivar para percebermos que cada desafio que nós enfrentamos na nossa vida é um desafio que aguarda a solução. Ele aguarda as nossas decisões. E nós temos que tentar, como eu sempre falo para vocês, né, nós nunca teremos condições, nunca não, né, nós não teremos condições, pelo menos nesse nosso estágio evolutivo, de tomar uma decisão sábia, absolutamente sábia, exatamente porque nós não conseguimos ainda alcançar essa sabedoria. Por isso, então, todas as vezes que nós formos tomar uma decisão para resolver alguma questão nas mais variadas esferas da nossa existência, que essa decisão seja a mais certa possível. Sempre pensando em tentar acertar, tentar fazer o melhor. E com paciência vivendo no nosso dia a dia, esperando que os momentos programados para que as coisas se resolvam, para que o nosso retorno ao mundo espiritual se dê, para que uma solução surja, ou alguma assistência surja no nosso caminho, que ela venha no seu momento que tem que vir. Mas enquanto isso, nós temos que trabalhar para resolver essas questões. Então, ao olharmos para a nossa vida hoje, não adianta a gente pensar, ó Deus, ó azar, por que eu? Por que as coisas tinham que ser assim? Elas são assim porque nós criamos essa mesma situação. E essa convicção de que todos nós somos responsáveis pela nossa própria história é exatamente aquilo que nos mostra a responsabilidade que nós temos na forma como nós estamos vivendo e nas escolhas que nós temos que tomar. Porque é muito comum, a gente sempre vê
não apenas nós, dentro do meio espírita, mas na humanidade de um modo geral, né, quando nós vemos as crenças que vão surgindo em diversas regiões do nosso planeta, todas elas têm essa mesma promessa. Algumas vezes apontam caminhos equivocados para alcançar, né? Como por exemplo, olha, basta que você frequente, basta que você cumpra aquele ritual, basta que você decore aquele livro que a sua vida vai se transformar. E se esquece dos compromissos de cada um. Então sim, essas mudanças, conforme nós vamos mudando o nosso modo de viver, vão nos ajudando, pelo menos de uma forma indireta, a lidar com essas dificuldades. Porque então eu me torno um seguidor, por exemplo, né? Eu sou agora fiel a Jesus. Essa fidelidade faz com que eu modere meu comportamento, faz com que eu mude meu comportamento no meu estilo de vida. E indiretamente eu acabo não criando mais problemas em virtude dessa fé, em virtude dessa crença. E eu posso até tentar, em algumas situações, quando se fala sobre o perdão, quando se fala sobre o amor ao próximo, cumprindo então aquele requisito baseado naquela crença, eu consigo resolver algumas questões. Mas se nós não tivermos consciência de que a nossa vida, hoje, ela é mais um trecho, mais um capítulo da nossa própria história que nós temos que trabalhar efetivamente para resolver essas questões, nós vamos então adiando ou tocando superficialmente nessas questões. E nós precisamos trabalhar efetivamente. Se nós encontramos um desafeto, se nós encontramos uma dificuldade, nós temos que olhar para ela percebendo que ela faz parte da nossa história. E não simplesmente o acaso colocou aquele desafio para mim. A Angelina perguntou aqui, né, hoje pela manhã eu estava fazendo uma avaliação parecida com o que falas, né? Pensava sobre os ensinamentos que uma pessoa recebe com informações a partir da infância até a idade adulta, né? Essa educação que a gente vai recebendo hoje, Angelina, ela é uma educação que, pelo fato de não ter essa visão mais ampla a respeito da nossa existência, porque quando fala sobre a nossa vida, dá a impressão de que a nossa vida é esse momento que a gente está vivendo agora. Mas na verdade é sobre a nossa existência. É uma educação que nos ajuda a viver o dia a dia. Hoje você toma uma decisão, amanhã você toma outra, o mês que vem, depois o ano que vem. Se nós temos uma visão geral, nós sabemos que cada um desses dias são pequenos passos de uma grande caminhada que nós estamos dando agora. Então essa educação ela é fundamental e ela será muito mais importante se nós educarmos, em vez de educar o nosso comportamento no nosso dia a dia, educarmos o espírito diante da sua própria imortalidade. Aí sim nós vamos saber que da criança até aquele que alcançou a idade mais avançada, essa é apenas uma etapa de outras tantas que ele viveu e que vai continuar vivendo. Então educar o espírito é muito mais importante. E, aliás, nós temos um trabalho muito bonito de Dora Encontre, né, uma referência da pedagogia espírita no nosso meio espírita, que fala muito sobre a educação do espírito. Fala sobre os valores, fala sobre a conscientização da sua realidade. E aí, somado a todo o trabalho de evangelização que nós diariamente fazemos e também nos submetemos, nós vamos tendo essa visão geral. E vamos vivendo a nossa vida de um modo diferenciado e tentando, de alguma forma, transmitir também para aqueles núcleos, né, onde nós nos encontramos, esse nosso modo de viver. Mas sempre focando assim, eu estou aqui para resolver as questões do passado e também para adquirir conhecimento e experiência para continuar aquele caminho, porque o meu objetivo é aquele topo da montanha. Então de nada adianta eu ficar suspirando, como eu queria estar lá. Se você queria estar lá, então olha a sua volta primeiro. E o trabalho começa ali. Cada vez que você resolve uma questão, você tem a oportunidade de avançar e resolvendo outras questões e também criando novas oportunidades para chegar nessa felicidade. Fernanda colocou, né, a felicidade é um mosaico onde cada pedacinho faz parte integral da nossa vida. Não importa se almas se romperam, se vicissitudes aconteceram, cada pedacinho na sua tonalidade e forma será sempre a arte de viver produzindo nossa obra-prima para cada existência. E o detalhe que a gente vê também, uma coisa bacana, né, a respeito dessa ideia,
é que muitas vezes, se nós olhamos uma fotografia de uma paisagem muito perto, a gente vai ver aqueles pixels, ou então aquelas pequenas manchas de tinta. E conforme a gente vai se afastando cada vez mais, a gente consegue ter uma visão mais ampla a respeito daquele quadro geral. E aí então a gente vai poder apreciar toda a sua beleza. Ao olharmos de perto, então, a gente vai ver tudo distorcido. Ou, como se diz numa daquelas mensagens muito populares, é nós pegarmos aquele grande bordado e nós olharmos da parte de trás, onde tem fios cruzados, tem nós, tem ali aqueles fios que são cortados, é aquela miscelânea de ligações que são feias, que são desorganizadas, mas quando nós viramos a paisagem, aí nós veremos então a sua beleza toda produzida. Então, na verdade, se nós entendermos que cada um desses nós, desses fios, dessas manchas, que para nós aparecem de uma forma distorcida, elas fazem parte de uma grande paisagem que nós estamos construindo. E isso é importante para nós. A Fernanda Colombo sabe que ontem estava reparando isso, né? Super interessante, bacana. Né? A Andréa colocou também, né? Como você diz, a vida pode arrastar ou conduzir, a escolha é nossa. E geralmente ela arrasta e acaba provocando grandes escoriações, né? Deixando grandes cicatrizes. Então, se nós entendermos, bom, a minha vida está me conduzindo por esse caminho, me apresentando esses desafios. Se eu encarar esses desafios como oportunidade de aprendizado, certamente eu avançarei com muito mais velocidade e também efetividade dentro daquele objetivo que eu tracei. Se eu, por acaso, crio uma resistência de negação, de rebeldia, as coisas vão continuar. Não adianta eu bater no carteiro porque ele me entregou a carta. A carta ela veio, aquela fatura chegou para mim porque eu passei o cartão de crédito lá atrás. Ou em algum momento próximo, médio ou distante. Então a culpa não é do carteiro, coitado. A culpa não é da fábrica de papel, a culpa não é da empresa que emitiu o boleto. A culpa é nossa que fez a compra. Então, ao encararmos essas situações, claro que não é fácil. Isso não significa que a gente vai ficar sorrindo à toa. Muitas vezes a gente vai chorar, vai desanimar. Mas a gente tem que recobrar o nosso ânimo para perceber que essa experiência faz parte da nossa história. Vamos aqui rapidamente agora ler o nosso texto, que é muito mais interessante aqui também, né? Perceber aquilo que os Espíritos falam para nós sobre essas experiências que nós estamos vivendo. Pois é, Miri, na hora de comprar todo mundo foi alegre, olhando a vitrine, pegou aquele pacote bem bonito, chegou sorrindo em casa. Aí a hora que o carteiro apareceu, bate no carteiro, coitado. Então, na verdade, não que nós não tenhamos que fazer essas compras. Esse é o detalhe importante. Usando essa mesma analogia, muitas vezes nós fazemos compras que são necessárias. E os boletos chegam e nós pagamos com responsabilidade. Você precisa comprar a sua roupa, você precisa comprar o seu remédio, você precisa comprar o seu alimento, porque isso faz parte das suas necessidades reais, não das futilidades daqueles gastos desnecessários. Esses prazeres que nós sentimos no momento dessas compras fúteis são essas que provocam a dor depois. As outras não. As outras fazem parte dos compromissos que nós assumimos. Essas partes oficiais, essas compras legítimas, estão encaixadas no nosso orçamento. Vamos dizer assim. Tudo programado, quanto eu tenho que comprar, quando eu tenho que comprar, o que eu posso gastar. O que for além disso é aquilo que vai provocar sofrimento. Então, nas nossas decisões e nas nossas escolhas, essa analogia ela se encaixa perfeitamente. As decisões que nós temos que tomar, que fazem parte das resoluções que são importantes para o nosso crescimento, elas sim vão também trazer compromissos e responsabilidades, mas que fazem parte desse nosso orçamento moral. Toda compra que é supérflua nesse caso, todas as decisões que são supérfluas, que são viciosas, que são prazerosas, mas que são fúteis, vão gerar para nós um tipo de sofrimento. É energia gasta, é decisão gasta, é tempo gasto, que depois vai fazer falta nos momentos de maior necessidade. Vamos aqui para o nosso texto, para a gente já chegar aqui na reta final do nosso estudo. O título, então, é Guarda a Paciência. Emmanuel separou para nós aqui uma passagem de uma das cartas de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36,
que diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Olhem só a profundidade dessa passagem. Depois de nós havermos feito a vontade de Deus, a lei de causa e efeito, a nossa programação reencarnatória, possais alcançar a promessa dessa felicidade. Diz aqui o texto para nós, então. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. É aquela esperança feliz, né? Só que é uma felicidade que nunca chega, a gente sofre por isso. E ela fica durante muito tempo, quando isso vai mudar, quando isso vai melhorar, quando isso vai acabar, e a gente fica se torturando o tempo todo porque essa felicidade não chega. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agarrando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação a falta cometida? Sabes que o destino materializar-te-á os planos de ventura, que a vitória te coroará enfim a senda da luta, mas reconhece-te preso ao círculo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia, a instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade, o parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão, a rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas que te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaz as obrigações a que te lançaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra, para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Essa mensagem de Emmanuel, então, ela fala para nós, muitas vezes, de situações e experiências que têm tempos diferentes de serem resolvidos. Algumas vezes é uma dificuldade num período da nossa vida que, após a superação, a gente consegue conquistar uma certa tranquilidade. E eu falo certa porque nós temos ainda outras experiências aguardando a resolução. Algumas vezes nós temos alguma experiência que exige de nós alguns anos de paciência. Outras experiências exigem de nós uma existência inteira de paciência. São situações que não podem ser mudadas. São restrições, são constrangimentos que dizem respeito ao mundo material e vai nos acompanhar enquanto nós estivermos aqui no mundo material. Outras vezes, nós temos experiências que vão além da vida material. Mesmo após aquela libertação do espírito, falar sobre morte para nós é algo muito assustador ainda, porque ela denota perda, ela denota sofrimento, né? Mas quando nós falamos em libertação do espírito, muitas vezes ele se liberta do corpo, mas a sua consciência continua ainda presa nos dramas. E de um modo geral, isso acontece com muita frequência. Porque nós saímos da vida material, levando ainda esses débitos de consciência, esses débitos morais, que não foram resolvidos. Exatamente porque a gente brigou com o carteiro quando ele entregou aquela carta. Nós não quisemos encarar a situação, nós fugimos da situação por medo, por fraqueza, por covardia, por falta de entendimento da nossa responsabilidade. Então nós temos experiências das mais variadas que
que tem prazo de validade também dos mais variados. Prazos mais variados. Então, ao olharmos para aquilo que nós estamos vivendo hoje, não importa se a experiência é de médio, curto ou longo prazo, que nós vejamos aquela situação com a maior sabedoria possível e entendemos principalmente, que ela existe esperando a nossa resolução. Se por acaso nós percebemos que ela será de longo prazo, sejamos pacientes para enfrentá-la no dia a dia até o momento em que ela vai terminar. Se ela é mais leve, que vai ser de curto prazo, sejamos então sábios, corajosos e equilibrados para resolvê-la com paciência e com sabedoria, para evitar que os nossos impulsos, as nossas fraquezas, se tornem para nós mais um obstáculo a resolvermos. Então, recursos não faltam, André. O fato de nós vivermos num mundo como esse, dividindo o espaço dentro de uma sociedade, mostra exatamente que há esse amparo. O tempo todo nós estamos amparando e sendo amparados por pessoas que são próximas, por pessoas que vivem em dimensões diferentes. Exatamente porque essa solidariedade que existe no universo, sustentada principalmente por essa lei de amor, é uma lei que atinge a todos. E ninguém caminha isoladamente, porque Deus olha a todos indistintamente. Cada um no seu grau evolutivo, cada um tendo a sua importância. E se por acaso nós nos destacamos pelo trabalho que nós somos capazes de realizar, e não pela essência que existe dentro de nós. Então essa lei de solidariedade existe exatamente para que nós possamos nos sustentar, principalmente nessa fase que nós estamos agora. Porque durante muito tempo a ideia de fraternidade ela foi ignorada, onde a lei do mais forte prevalecia, era cada um por si, aquele que pode mais chorava menos, e a gente começou a perceber as nossas responsabilidades coletivas, em que nós temos que trabalhar em conjunto para obter resultados de maiores proporções. Então essa solidariedade que nos une hoje, ela se torna muito mais efetiva quando nós entendemos a sua importância e colaboramos também para que ela se torne cada vez mais sólida. Eu realmente quero vivenciar esse amor ao próximo e quero também sentir esse amor ao próximo. Nesse caso, o próximo sou eu. Então temos ali amparo o tempo todo, temos as instruções que chegam para nós. Essas instruções nada mais são do que o apoio de uma forma organizada e didática que chega para nós fundamentado nesse amor ao próximo. Então nós nunca estamos sozinhos, nunca estamos isolados. Muitas vezes nos vemos sozinhos diante de uma situação, sozinhos fisicamente, mas nunca psiquicamente, nunca espiritualmente. Porque aquele desafio é nosso. Nós criamos aquele problema, nós teremos que resolver aquele problema, muitas vezes isoladamente. Tomar decisões isoladas, mas a inspiração nunca nos falta. E essa inspiração sempre tem esse objetivo maior. Pensarmos sempre naquela felicidade que nós desejamos alcançar. Mas aí nós entramos numa outra questão, de uma que nós falamos sempre. O que é exatamente a felicidade? Aí nós tomamos decisões acreditando que seremos felizes e acabamos entrando numa dívida muito pior. Não tem aquele que diz assim, eu estou louco para comprar um carro porque eu tenho certeza que eu vou ser feliz. Aí depois batem na porta dizendo aqui, Senhor, eu vim trazer a sua fatura. Mas eu só comprei o carro? Pois é. Então o carro tem esse preço. Então temos que tomar decisões para essa felicidade verdadeira. Estarmos aqui no nosso mundo hoje exige de nós recursos materiais de diversas ordens. Mas o nosso objetivo aqui é a construção de uma felicidade que ela é, para nós, ainda invisível. Só que ninguém quer, nós queremos não a felicidade, nós queremos o prazer. E esse prazer é sempre caro. Então tenhamos essa visão de olharmos para a nossa vida como sendo para nós experiências e desafios que são necessários para o nosso crescimento. E se são necessários é porque nós criamos essa necessidade.
a Ana colocou, né, a cobrança vinda de modo sutil, na maioria das vezes, não são detectadas por nós como pagamento de uma dívida. E tem mais, viu, Ana? Muitas vezes nós não sabemos o que vem a ser exatamente uma cobrança. Essa nossa ação ingênua, infantil, irresponsável, impulsiva, traz para nós depois, em forma de sofrimento, aquilo que nós não percebemos que chegou de uma forma sutil. Só que ela foi agravando, agravando, até que ela se manifestou. E aí então vem a dor e vem a dificuldade. Então nós temos que ter sabedoria, primeiro para fazer as escolhas, e sabedoria depois para resolver aquilo que ela traz para nós. Então essa, pessoal, é a nossa mensagem de hoje, para termos paciência diante daquilo que nós estamos vivendo. Se para nós existe uma dificuldade que ela é a longo prazo, vivamos com sabedoria cada um dos dias, até o momento em que ela, por si só, vai chegar ao seu final. Se por acaso ela é de médio prazo, se ela é de curto prazo, tenhamos sabedoria também para tomarmos essas decisões. Quanto menos problemas nós tivermos para carregar, mais fácil vai ser a nossa caminhada. Quanto maior a nossa resistência, maiores serão as nossas dificuldades. Dudu colocou, estou no trânsito, recebo uma fechada, xingo. Comprei outro, me dá um tiro e morro, o boleto, né, chegou. Ainda mais no mundo de hoje, né? Tamanha violência, muitas vezes comprometemos a nossa existência por falta de paciência com o outro, paciência conosco mesmos. Então todos esses valores que nós estamos constantemente descobrindo e vivenciando também, conhecendo a sua intensidade, são recursos que fazem parte desse nosso aprendizado. Tenhamos sempre, então, sabedoria para vivermos cada momento, cada experiência da nossa existência. Fechamos por aqui, então, o nosso estudo de hoje, pessoal. Dê uma olhadinha depois nesse texto de novo, né? Ele é o texto número 129, Guarda a Paciência, aqui do nosso livro Fonte Viva. E aí, então, faça uma nova reflexão a respeito dos ensinamentos que foram transmitidos, a respeito da mensagem, né, que foi passada para nós, e depois comecemos a trazer isso para a nossa realidade,